Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui e dentro de alguns minutos nós vamos começar com o nosso bate-papo nessa noite. E antes de nós começarmos, você vai entrando, pessoal, vai compartilhando, vai convidando seus amigos, vamos trazer todo mundo. Você vai poder fazer perguntas, tirar as suas dúvidas sobre esse tema, que tem muitas pessoas que têm dúvidas e hoje nós vamos estar aqui para tentar tirar todas as suas dúvidas nessa noite. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós vamos estar com a Bruna, louvando ao Senhor nesta noite. Então, enquanto a Bruna vai estar cantando, você pode estar aí nos acompanhando pela internet, pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado, Bruna, sempre nos abençoando. Quero dar uma boa noite a você que acabou de entrar, você que está chegando agora. Nós vamos começar com o nosso bate-papo com o tema: e aí, o crente perde ou não perde a salvação? Hoje nós temos aqui o Ícaro. Ícaro é o nosso líder da rede de jovens da PIB de Paraná Modelo. Tem na sua responsabilidade cerca de 120 jovens.
mais de 10 células, né, Igor? 11 células, 3 GDs. O Ícaro vai estar aqui conosco. Também temos o nosso amado pastor Rejanilson, que vai estar no comando desse bate-papo. E aí, pastor, o crente perde ou não perde a salvação? Boa pergunta, boa pergunta. Eu quero já agradecer a você que está participando, desejar uma boa noite para você. Eu tenho que ressaltar aqui, Elane, um abraço à primeira igreja batista lá em Suruí. Deus tem me abençoado, o pastor interino daquela igreja. Um abraço aos irmãos lá de Suruí. E quero cumprimentar os irmãos da PIB do Modelo, né? A gente está com muita saudade de podermos estarmos juntos, mas estamos sempre, né, dialogando através das redes sociais. Então, meu abraço a você, que é membro da nossa igreja, você que participa de nossa célula. Temos novidade agora para essa semana, né? Nossas células online vão acontecer também. Nosso culto online no domingo, já quero convidar você para participar. E agradecer por tudo, agradecer a Deus, né, por esse tempo. E dizer para você que é membro da igreja que logo tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente, dessa feita, né, reunidos no mesmo lugar, no tempo para adorar, louvar e agradecer o nome do Senhor. Quero também agradecer a você que não é membro da igreja, tem gente nos acompanhando. Na última live que nós tivemos pessoas de São Paulo, de Macaé e de tantos outros lugares, né? Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Você pode participar fazendo a sua pergunta. Agora, eu já queria, antes mesmo de falar algo a respeito disso, Elaine, eu preciso dizer o seguinte: é um tema muito discutido, né? Inclusive até fora do meio evangélico, não é? Já vi pessoas católicas tratando desse assunto, e é um assunto que é sempre que a gente está em nossas reuniões, EBD, e reuniões de célula mesmo, né? Sempre alguém pergunta, e aí, perde ou não perde a salvação? Então, assim, é um assunto assim um tanto polêmico, e eu quero dizer que nosso bate-papo aqui não tem por ideia fechar o assunto, até porque nunca se fecha. Esse assunto nunca a gente consegue fechar, mas poder conversar um pouco mais, com mais profundidade a respeito desse tema, tá bom? Respeitando sempre as posições contrárias, né? As pessoas que pensam diferente. Eu creio naquela sempre frase que é sempre proferida pelos pastores batistas, e eu como pastor batista concordo plenamente, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu entendo que uma pessoa que uma vez tenha alcançado a salvação, tenha recebido a salvação, ela nunca vai perdê-la, não tem como perdê-la. E a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa, não é? E vamos mostrar alguma coisa a respeito da Bíblia, não é? Eu estava lendo outro dia a Teologia Sistemática de Langston, né? Que é um teólogo batista, e ele fala assim muito claramente desse respeito. Soteriologia é a doutrina da salvação, né? O campo da teologia que trata a salvação. E nós estamos aqui. Então você que está aí pode fazer sua pergunta, pode colocar também suas posições, fazer os seus comentários, tá bom? E nós estaremos prontos aqui a atender. Enquanto a Bruna vai cantar novamente, eu quero dar a você a oportunidade de fazer a sua pergunta. No nosso bate-papo, nós vamos interagir com você de casa. Então você coloca sua pergunta, pode citar textos bíblicos, tá? E eu quero também deixar aqui a oportunidade de pedir de oração. No final, né, pastor? Nós vamos estar intercedendo pelo nosso Brasil, pela nossa Guapimirim, pela sua vida, pela sua família. Então, se você tem também um pedido de oração especial, você pode aí ao longo fazer. Quando a Bruna estiver cantando, eu quero que dê essa oportunidade de você ir fazer a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida estará
temos aqui a nossa primeira pergunta. É uma pergunta bem clássica, eu acho que assim, ela sempre surge nas nossas reuniões de célula. Ela me fez lembrar de uma reunião de célula. E é o seguinte, pastor Ícaro, não sei quem vai começar respondendo, mas eu vou deixar para os irmãos decidirem quem responde a primeira, tá bom? Quero mandar também um abraço para o nosso pastor Rogério, que está online, está nos assistindo. Pastor, pode mandar também suas perguntas, nós estamos aqui aguardando. A primeira pergunta é o seguinte: o irmão, ele está na igreja, membro de igreja, durante muito tempo, mas em determinado momento ele cai, vai para o mundo e morre no mundo. E aí? Ele está salvo ou ele não está salvo? Essa, quer que eu repita? Não, para mim. Quer que eu repita a pergunta? Você aí de casa entendeu a pergunta? Vou repetir para o pessoal de casa, pastor. Ok. A história é o seguinte: ele é membro de uma igreja, frequentou a igreja a vida inteira, mas no momento da sua vida ele teve um deslize, foi para o mundo, viveu a vida lá, os deleites, prazeres, e então ele vem a falecer sem ter tempo de retornar. E aí? Ele morreu salvo ou morreu perdido? Bom, eu vou iniciar aqui, depois o Igor também vai mostrar o posicionamento dele, é claro. Como já falei, né, a gente está aqui respeitando aí o pensamento de cada um. Precisa primeiro saber se esse camarada era salvo. Porque assim, no meio do trigo tem um joio. Jesus vai dizer lá no livro de Mateus o seguinte: e naquele dia muitos virão, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, profetizamos, curamos, expulsamos demônios, e Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então assim, nem todo mundo que está na igreja é salvo. Então, resta saber se essa pessoa, que aí é uma avaliação muito individual, eu posso até dizer um julgamento muito precipitado, né, para nós podermos distinguir se essa pessoa morreu salva ou não. Eu acho que não cabe a nós fazer isso, eu acho que só Deus mesmo que sabe o destino dessa alma, tá certo? Agora, eu volto a afirmar, uma vez salvo. Então assim, eu preciso ressaltar isso, uma vez salvo, entendeu? Agora, uma vez salvo, não estando salvo, não sei se o pensamento do Ico é o mesmo, mas o meu pensamento que é esse. Eu preciso saber se a pessoa está salvo, porque nem todo mundo que está na igreja está salvo. Eu penso da mesma forma, pastor, é porque ser membro de igreja, participar de um ambiente religioso, não significa que foi alcançado pela graça, não significa que a pessoa aceitou a graça de Cristo Jesus. Até porque a gente tem que se fazer uma pergunta. Essa pessoa, questão de salvação, a gente tem que fazer uma pergunta: por quem fomos salvos? Por uma pessoa efêmera ou por uma pessoa eterna? Fomos salvos por uma pessoa transitória, breve, mortal ou imortal? Então, no momento que eu me encontro com essa pessoa, com esse Deus que é eterno, naturalmente eu alcanço a salvação eterna, a vida eterna. No momento que eu abro meu coração para esta graça salvadora, ela me dá o direito, o privilégio, a honra de ir morar na eternidade. Porque se não fosse eterno, não se chamaria vida eterna. E essa graça, ela é superior. Ela é superior e temos que entender isso. Por quê? E aí, se nós formos estudar a Bíblia, nós vamos entender que na antiga aliança, o Espírito Santo, ele desceu sobre os patriarcas e depois voltou. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele desceu sobre os profetas e juízes e depois retornou. Mas na nova aliança, que é superior, como diz Hebreus capítulo 7, o Espírito Santo desceu e permaneceu. Em quem? Na igreja, em nós, que somos salvos. Então não tem como uma pessoa que participou do ambiente religioso, que disse que teve um encontro com Deus, ter se afastado. Porque eu entendo que aquele que bebe da água da vida, da fonte eterna, não volta a ter sede, não tem prazer nas coisas do mundo. Pode até cair, pode até tropeçar, porque a Bíblia diz em Salmo 35 que o justo tropeça, mas não permanece prostrado. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele permaneceu na igreja. Permaneceu na igreja.
E tão certo assim, que eu estou falando aqui, quando é que se dá nisso? Desculpa estar falando muito, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Aí em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, diz que Jesus nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. E aí essa palavra selado é confirmar, é autentificar, colocar fora qualquer tipo de dúvida. O cara foi salvo, o cara não vai ter dúvida. E nós não vamos ter dúvida acerca da nossa própria salvação. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí interessante, eu concluí essa primeira parte aqui da minha fala, que está escrito aqui em João capítulo 10. Olha só, João capítulo 10, do versículo 27 ao 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aqui aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o amor de Deus é supra-circunstancial. Não tem como perder a salvação. Eu vejo dessa forma. Não tem como um cara que teve encontro com Deus, que se encontrou com a ameaça salvadora de Cristo Jesus, abandonar essa fé. E aí o que acontece? E aí eu quero que vocês todos entendam que essa testificação do Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito é a chave de acreditar que nós somos filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, pastor, salvos para sempre. É interessante, Elaine, só tentar falar do livro aí, em João 14, Jesus está ali falando sobre o Espírito Santo, ele vai dizer: e vos darei o Espírito Santo, e ele estará convosco para sempre. Então assim, é bem colocado essa questão aí. Uma outra vertente que a gente tem que pensar é exatamente isso. A gente tem ideia de que o cara que é... Tem gente que tem tanta convicção disso, em relação a pessoa ser membro da igreja. Tem gente que quando a igreja exclui por algum... Não que eu seja favorável à exclusão, mas quando exclui por algum motivo ou razão, a pessoa se sente assim, livre para cometer o delito que pode. Então assim, nem todos, aí precisa ser dito, nem todos que estão nesse ambiente de igreja alcançaram a graça de Jesus, ou foram alcançados pela graça de Jesus. Então, é por esse caminho aí. Nós temos aqui algumas perguntas, começaram a chegar, mas eu quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Solange Perfeita, está lá na Itália. Irmã, que Deus te abençoe, a senhora, a sua família. Pode deixar aí seu pedido de oração. Eu acredito que essa nação aí tem clamado pelo Senhor. Nós estamos aqui orando pela senhora e sua família. Também, a PIB do Modelo também está com saudade. Nós temos aqui mais ela vai ficar lá por uns 2 anos que ela necessitar. Então, pode vir uma prefeita, quando a senhora até aqui não tem problema, que a senhora vai ser muito abraçada aqui por nós. Verdade. Nós temos aqui, a primeira pergunta é da Paulinha Rocha. A pessoa só está salva a partir do momento que ela se batiza nas águas? Primeira pergunta, tem mais. Mas ela fez essa pergunta aí. Não. A salvação, o batismo precede esse momento da aceitação. Só pode morrer não batizado e salva. Isso aconteceu com o ladrão da cruz. Então assim, o Ícaro citou aí vários textos, mas Efésios 1, verso 13, vai depois de ter ouvido e tendo nele crido, foi selado, foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então assim, no momento que você ouviu, aí a Bíblia diz, o crer é pelo ouvir a palavra de Deus.
Então, no momento que você ouviu e tendo nele crido, foi selado. Aliás, eu creio exatamente que esse batismo nas águas, ele é apenas uma ordenância praticada a quem já foi alcançado, ou pelo menos deveria ser a quem já foi alcançado pela graça. É a consequência. É a consequência, não a causa. Tá certo? E o batismo com o Espírito Santo se dá exatamente nesse momento da conversão, segundo o texto de Efésios capítulo 1, verso 13. Então a gente crê que a pessoa ouviu, aceitou. Aliás, o trabalho do Espírito Santo ela começa até antes da pessoa aceitar, né? Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, uma pessoa ouviu, aceitou, recebeu o Espírito Santo. Aí a partir daí ela vai cumprir as ordenanças da igreja, entre elas o batismo. Agora, quando é que ela se torna membro da igreja? Aí eu não sei as outras denominações, mas na palavra, na questão batista, né, no nosso meio batista, ela só se torna membro da igreja após o batismo. Porque não é, as maneiras de entrar para congregar na igreja batista é através de carta de transferência, através do batismo, ou reconciliação ou aclamação. Entendeu? Para se tornar membro da igreja, ou ela tem que caminhar nessas 4 direções. Ou ela é aceita vindo de outra denominação por aclamação, ou ela é recebida por carta de transferência da mesma igreja, mesma denominação, não é? Ou ela é aceita por reconciliação, ela foi excluída na igreja ou em outra igreja batista, e ela pede carta de transferência e reconciliação. Se for da própria igreja, reconciliação. Ou através do batismo. Graças a Deus, Elane, que é a PIB do modelo hoje, 80% a 90% dos membros da igreja hoje são vindos do batismo. São pessoas, a gente recebe gente de outra igreja, a gente tem mais 90% da membresia da nossa igreja não é oriunda de outras denominações, de outras igrejas, né? Mas pelo batismo. E são fruto do céu. É 100%. claro, 100%. Agora a gente tem um prazer, quero dizer para você que está sem igreja aí, você que está procurando a igreja, que a primeira igreja batista do modelo tem um prazer de receber você, sem dificuldade nenhuma, mas o nosso foco principal são as almas que ainda não receberam. Igor, quer comentar a respeito dessa pergunta? Eu estou respondendo, já está respondido. Inclusive, foram 2 perguntas semelhantes, né? O ato da salvação, então, não tem nada, não acontece com o batismo, mas sim quando a pessoa crê e recebe o Espírito Santo. Nós temos aqui, o meu irmão Adelson colocou: o abandono da fé, que é a apostasia, compromete a salvação, sim, pois só se pode perder aquilo que se conquistou. Ele está fazendo, eu creio aqui que é uma afirmativa, né? É o ponto de vista dele, e a gente estamos aqui para respeitar, como o pastor disse. Eu não sei se o pastor quer comentar, mas não é uma pergunta, é só, ele colocou aqui, acho que com uma opinião formada dele. A questão da apostasia é uma outra situação. Eu, por exemplo, eu penso o seguinte, por exemplo, tem um texto lá no livro de Hebreus que fala sobre aqueles que apostataram da sua fé. Mas eu penso o seguinte, a gente não pode fazer uma interpretação de um texto separado. Eu acredito que a gente precisa ler o contexto do texto para que a gente não desvirtua o texto e acabe criando a heresia. Então assim, o que é apostatar da fé? Eu acho até que a gente é um tema para um próximo debate. Sim, bom. Porque a pessoa pode estar nesse ambiente onde se declara a fé em Jesus e não ser atingido pela graça. A gente, por exemplo, poderia citar aqui uma sede de qualidade, cumpridor e tudo mais. Então, assim, a gente precisa saber, não é, em que contexto está relacionado à apostasia. Aí sim, aí a gente vai poder trabalhar melhor isso. Mas eu continuo afirmando, não é? Eu continuo afirmando que a gente vai encontrar na Bíblia, e a gente sabe disso, vai encontrar na Bíblia texto separado que vai, de repente, trazer essa ideia da perda da salvação. Só que eu penso o seguinte, Alane, eu analiso
os dois pontos, e eu tenho mais facilidade de crer de que uma pessoa salva não perde do que vem a perder. Então, assim, eu ainda estou procurando um texto que me dê essa certeza. E enquanto eu não encontrar, eu fico com a salvação eterna, sem a possibilidade de perda. Vou fazer essa pergunta para o Ica. Eu Chegou acredito. aqui. É correto afirmar, então, mediante ao que o pastor falou, que a salvação em nada tem a ver com a presença na igreja? Lógico. Não, peraí. Na presença da instituição? Isso. Sim. Do tempo. Lógico. Tempo. Do tempo. A ideia aqui é essa. Sim, concordo. Uma pessoa mas pode até ter frequentado a igreja e não ter, a instituição não se salva. Agora eu entendo o seguinte, quem é salvo vai congregar. Quem é salvo vai participar dos cultos com seus irmãos. Porque é algo bíblico. Não deixar de congregar. Não deixar. Então, quem é salvo vai fazer parte desse momento que é maravilhoso, estar junto com o corpo de Cristo. Pegando o seu gancho aí, eu vou... Imagine um jogador de futebol que não gosta de ir ao campo. Como é que ele vai? Entendeu? A não ser que ele não tenha tempo hábil para isso. Essa pergunta é muito boa, Ícaro, porque tem a ver com aqueles que... os desigrejados, né? Então, o número de desigrejados aumenta muito. Gente, eu tenho dificuldade de ver o membro fora do corpo com vida. O membro fora do corpo com vida é complicado. Entendeu? Então, assim, o salvo, ele vai dar esse fruto. E eu quero que um dos frutos importantes é o desejo de congregar. Não é que um camarada que aceitou a Jesus, recebeu a Jesus, não quer congregar com o corpo. E congregando com o corpo, ele vai deixar de participar das ordenanças, da Santa Ceia, e vai por aí, entendeu? Então, assim, eu penso o seguinte, não sei se dá para a gente debulhar aqui melhor, mas pode uma pessoa não estar na igreja e ser salvo, não estar congregando e ser salvo. Agora, todo salvo deseja congregar. É isso aí. Entendeu? Entendi. Temos aqui mais uma pergunta. Rogério Ferreira. Pastor Rogério. Qual é a relação entre salvação e nascer de novo, descrita por Jesus a Nicodemos em João 3? Quer responder? Pode começar. Então, a salvação é exatamente isso aí. Quando Jesus, eu quero iniciar dando um abraço aí no pastor Rogério. Pastor Rogério, primeira qualidade, pastor Rogério, um abraço aí, obrigado por participar da nossa live. Inclusive, Elaine, a gente pode até convidar o pastor Rogério para num outro momento estar aqui presente com a gente, participando da nossa live. Eu acho que o pastor aqui quer fazer um link, né, com aquela pergunta da Paulinha a respeito do batismo, né? Como é que é a pergunta aí? Repete para mim, por favor. Qual a relação entre salvação e nascer de novo, descrita por Jesus a Nicodemos em João 3? Quando Jesus chega para Nicodemos e fala que ele precisa nascer de novo, ele está falando exatamente isso aí. A salvação. É quando a pessoa recebe a salvação quando nasce de novo. Se não nasceu de novo, não é salvo. Está entendendo? É parte da regeneração, né? Transformação. Pegando um gancho do que o rapaz falou aí, que o pastor respondeu, eu acredito que o salvo, ele não tem prazer no pecado. Eu acredito que existe dois tipos de pecadores. Aquele que tem prazer no pecado e aquele que não tem. Aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 9, que aquele que vive na prática do pecado, e é uma palavra muito forte, é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas aqueles que nasceram de novo, um versículo antes, diz que não vivem na prática do pecado, porque são nascidos de Deus. São nascidos de Deus. Então, eu acredito que o camarada que teve um encontro com a graça de Deus, que abriu o coração para a graça de Deus, ele não vai se fazer mais com as coisas deste mundo, com as coisas da carne. Ele vai querer somente as coisas do céu, da eternidade. Então não tem como alguém que é salvo, pode até tropeçar, meu povo. Porque um cristão peca, vai tropeçar. Mas um cristão, alguém regenerado, vai pecar permanentemente sem dar frutos? Tem como? De modo algum. De modo algum. Tanto cai, uma abertura que você está dizendo, tanto cai que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo.
Jesus não contou a parábola da ovelha que virou bode. Pode procurar aí. Pois Não bem. tem essa parábola da ovelha que virou bode. A ovelha nunca vira bode. O bode pode virar ovelha no momento do ato da conversão, mas ele nunca não pode virar bode. Então assim, a ovelha pode estar num estado, vivendo um estado como um perdido, né? Mas ela vai ser encontrada, ela vai ser achada, ela vai ser traga. E outra coisa, é bom que se diga que as ovelhas que não se perderam estavam no aprisco. Então assim, é bom que se diga que as ovelhas salvas estão no aprisco. Elas estão no aprisco. Pode haver uma pessoa não convertida no ambiente da igreja, mas não pode haver uma pessoa convertida no ambiente do mundo. Verdade. Não é verdade? Então assim, e isso são princípios que eu vejo assim, bem explícito na palavra de Deus. Uma pessoa pode estar na igreja não salvo, mas um salvo no mundo só se for temporariamente por uma questão de fraqueza. Você está falando do apóstolo São João, ele vai tratar o pecado na vida do salvo como um acidente de percurso. Se é uma casualidade. Isso aí. O salvo, ele não tem prazer no pecado, o pecado faz sofrer. O pecado é algo assim tão importante, ele leva tão a sério, que quando ele peca, ele tem o desejo, o arrependimento de não querer fazer mais. Então assim, é a manga que não produz goiaba, a manga vai produzir manga. É isso mesmo, até porque o apóstolo Paulo, se eu não me engano, foge minha mente, lá em 2 Coríntios capítulo 7, diz que a tristeza, segundo o Espírito Santo de Deus, provoca o arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, provoca remorso. Isso aí. Olha que diferença. Então, quando a pessoa tem um encontro com a graça, eu vou repetir, não tem como viver na prática do pecado, praticando, tendo os mesmos hábitos todos os dias. O cara, quando peca, olha o que o Salmo 37 diz: o justo pode tropeçar, mas não permanecerá prostrado. Pode tropeçar, vai tropeçar como ovelha perdida. Esse conhecimento correr por causa do tempo, tem algumas perguntas, né? Eu acabei perdendo o nome dele aqui, mas ele disse o seguinte: como pode um desviado estar salvo? Aí, Mateus 24, versículo... Ele mandou ler isso aí? Mateus 24, versículo 13. Perseverança? Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Ou seja, se a pessoa desviou, ela não suportou. Mas Jesus está então falando, não está salvo. Mas o que Jesus está falando É o nesse contexto, texto? a questão do contexto. Eu só faço as perguntas. A questão vou deixar o outro falar aí. Mas vou partir pelo princípio seguinte. Esse teórico que eu falei aqui, cuidado com o texto isolado. O contexto desse texto não é salvação eterna. Não é provação, é dificuldade. É aquele mesmo texto que diz: ser firme até o final e eu darei coroa da vida. Então é o seguinte, agora, um desviado salvo, o filho pródigo, ele deixou de ser filho? Você tem uma ideia, o filho pródigo, ele manifesta no coração o pensamento de ser recebido como trabalhador e recebeu honras de filho. Então assim, pode sim. Eu queria deixar uma pergunta aqui, eu quero ouvir o Ícaro. O Ícaro estudou bem esse assunto, ele está mais afiado do que eu. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quero fazer uma pergunta, tá? E você pode contribuir aí entrando aí agora e dando a sua resposta. Okay. Se um salvo perde a salvação por pecar, qual o pecado que o faz perder a salvação? Eu queria saber. Porque aí eu vou exilar esses pecados da minha vida. Não é verdade? Verdade. Se tem algum pecado que me faz perder a salvação, qual é? Então assim, eu gostaria que você que está aí nos ouvindo, que de repente está pensando diferente que a gente, coloca aí, qual é o pecado que leva um homem? Qual é a diferença de uma pessoa desviada em pecado e uma pessoa na igreja do mesmo jeito? Tem diferença? A questão é estar no rol mesmo da igreja? Porque camarada foi desviado, cara foi excluído, está desviado, porque adulterou. Mas tem na igreja um cara que é membro da igreja, que prega, que ora, mas que também, nós temos vários casos disso aí, que também está em adultério. E aí? Então assim, querido, o fato dele estar
em comunhão ou estar com o nome ligado a uma instituição, não significa, em hipótese alguma, que ele seja salvo, nem que seja perdido. Entendeu? Deu para entender? Não. Deu. Deu. Então assim, se você que está aí e você conhece algum pecado que leva o homem a perder a salvação, manda dizer qual é o pecado, porque eu quero riscar ele da minha prática. Eu acredito dessa forma aqui. O apóstolo Paulo disse que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. É natural que um salvo persevere. Não tem como o cara que está salvo não perseverar. Seja na Esse provação, salvo pode ser desligado na sua vida, no seu labutar cristão, ele pode um dia ser desviado da igreja? Esse salvo que você está dizendo? Ele pode sim, pode. Mas acredito que essa não vai passar por um deslize. É temporário. É temporário. Essa queda é temporária. Ele vai cair em si com o filho pródigo e vai retornar e o pai vai abraçá-lo. Olha só que coisa legal. O pastor falou sobre a pessoa que está dentro da igreja e de uma pessoa que se afastou. Você pega a parábola do filho pródigo. Vê, é interessante. O filho pródigo que se afastou não deixou de ser filho e o cara que estava dentro estava afastado também. Tá. E não deixou de ser filho também. E teve reconciliação dos dois. Dos três, do pai, do pai. Isso, com o pai. Então, isso que é interessante. Então, para todos nós podemos enfrentar um momento de deslize na caminhada cristã, como aconteceu com Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Me permite uma parte? Me permite só uma parte? A pergunta, eu acredito que vai... Só para mim não esquecer. Só botar mais sal. Só para mim não esquecer. Pode. O que perde um salvo quando ele sai da igreja? Isso que deve ser levado em consideração. Porque é o seguinte, ele pode não perder a salvação, mas ele perde um monte de benefício. Um camarada se converteu, recebeu Jesus, se converteu. Aí se desviou, ficou 30 anos fora da igreja. Morreu. O que esse cara perdeu? Eu acredito que ele perdeu muita coisa. Ele perdeu uma vida abundante. Ele perdeu a maravilha de congregar com os irmãos. Ele perdeu a possibilidade de ser próspero, porque a prosperidade está ligada a isso também. Ele perdeu o galardão, acredito que ele não vai ter galardão. Então assim, eu quero dizer para você que é convertido, se você está afastado, volte rapidamente para a igreja. E se você não tem uma igreja, eu vou voltar a dizer para você, o filho do modelo recebe. E sobre o deslize, a Bíblia não diz que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. E lá em João 15, relata que aquele que não está que está na videira, não está dando fruto, deve ser cortado. Então, como uma pessoa está no mundo, fumando, bebendo, se prostituindo, pode ainda ser salvo? Qual é a diferença de uma pessoa que está no mundo, praticando tudo isso, e o crente que está na igreja sem integralismo, fazendo fofoca, mentindo? Qual a diferença? E essa questão de João capítulo 15, o Ivo também pode dar o pensamento dele. A Bíblia diz que Jesus disse, né? Foi a palavra de Jesus. Então assim, quem é que é cortado, jogado fora e é queimado? Quem não produz o quê? Fruto. E quem é que não produz fruto? Jesus respondeu, aquele que não estiver, porque sem mim, então aquele que não produz fruto, o cara que é jogado fora e é queimado, é porque não produziu fruto. E aquele que não produziu fruto é porque não está em Jesus. Sem mim nós não podemos fazer. E aquele que não está em Jesus, então assim, é salvo. Né? O que você acha aí? Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acredito o seguinte, volto a dizer, a pessoa que é salva, ela vai produzir fruto do reino naturalmente. Naturalmente. Não tem como a pessoa não ser salva, não estar em Cristo e não produzir fruto. Fruto que é a vida eterna, até porque é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas. Sim, eu preciso cortar você, porque tem muita pergunta boa. A irmã Solange Perfeita fez a seguinte pergunta: sou separada, não divorciada, o meu ex está em adultério. A pergunta é, ele me contamina? Ou seja, o pecado que ele está cometendo atinge ela? A salvação individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu posso contar uma parábola aqui, pastor, na ilustração? Se for rápido, pode. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Só para a gente ter o seguinte, quem nos salvou?
Nós somos salvos pelo nosso mérito, pela nossa meritocracia ou Boa pelos méritos de Deus? Porque se for pelos nossos méritos, está acabado. Ninguém aqui vai ser salvo, ninguém. Aí eu vou contar uma parábola aqui. Havia um homem, na época do faroeste, cometeu um crime e ele foi preso. Mas as pessoas da sociedade sentiram compaixão dele, ao ponto dessas pessoas fazerem carta para o governador da cidade, para que esse rapaz fosse solto e não fosse morto ou enforcado. E o governador, lendo aquelas cartas, também se compadeceu e disse: eu vou soltar esse rapaz, mas antes eu quero conhecê-lo. Então o governador, ele se vestiu de pastor, colocou o clérigo, pegou a Bíblia, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi visitar o rapaz na prisão. Chegando na prisão, o governador, disfarçado de pastor, disse para o rapaz: olá, jovem, tudo bem? Eu tenho algo de Deus para você. Aí o rapaz começou a esbravejar, a xingar ao pastor, na verdade era o governador disfarçado, e dizer: sai daqui, eu não te quero aqui, ia cuspir, ia jogar coisas no pastor, e o pastor: não, jovem, só quero entregar algo para você. Ele disse: eu não quero saber. Então o governador, disfarçado de pastor, sai daquele lugar, lógico, pela sua segurança, e quando ele sai, o carcereiro entra e diz para aquele jovem, para aquele rapaz: você é burro. E o rapaz: por quê? Porque quem estava aqui era o governador, e ele trouxe a sua carta de perdão. No dia do julgamento, antes de ser enforcado, deram as palavras para esse rapaz. E ele disse: eu quero falar. E eu quero dizer algo para vocês, principalmente para os jovens. Eu não vou ser enforcado pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Preste atenção, meus irmãos. Ninguém será salvo pelo pecado que cometeu, mas pela graça que recusou. Deus está nos dando algo que é totalmente de graça. E só será salvo quem receber de coração aberto. Aquela coisa, né? Eu não tenho nada a ver com Adão, por que eu vou ser condenado? Você não é condenado pela prática de Adão. Você é condenado por recusar a graça de Jesus. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Marcos, pastor Marquinhos da igreja Chave de Davi. Ô, Marco, um abraço aí. Deus abençoe aí, Marco. Obrigado pela sua presença também aqui. Gente boa, lá perto de Boa Ventura, de Itaperuna. Um abraço para aquele pessoal da região aí. Pastor Celso também, da Águias de Cristo de Teresópolis, está te mandando um abraço, nos parabenizando. Um abraço, pastorzão. Tá? E pelo tão bom esclarecimento que o senhor tem dado à vida cristã. Nós temos aqui a pergunta do Eliel Bueno. Um abraço, Eliel, nosso guitarrista, amigo de modelo. Que bom, Eliel. O Eliel traz a seguinte pergunta: um pastor, depois de anos firme na obra, não resiste a uma fraqueza momentânea e se desvia completamente. Será que ele nunca foi salvo ou ele perdeu a salvação? Bom, resta saber se ele é salvo. Só pode dizer isso se a gente saber se ele é salvo. O problema é isso aí. Salvação é algo invisível. Aquilo que o Ícaro está falando aí, eu quero resumir exatamente nisso. A salvação não é por merecimento. A salvação é por graça. Então, assim, nada que eu faça de bom vai me dar a salvação. Também, nada que eu faça de ruim vai me fazer perdê-la. Porque não é por merecimento, tá certo? Agora, queria lembrar daquele texto de Jesus, Mateus 24. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos o demônio. Olha os pastores aí. Em teu nome fazemos isso, em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de meu ouvido, porque eu não vos conheço. Então, pode uma pessoa fazer toda uma obra espiritual? Pode. E não ter recebido isso. Não ter recebido a graça. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a graça, ela independe disso. Entendeu? Então, pode ser que esse pastor aí com 30 anos, agora, né? Ícaro disse aí, né? Aquele que é salvo dá frutos. Frutos permanentes. Pode completar aí. Pastor, 30 anos na igreja. Não, rapaz, não me é dado e nem a ninguém o poder de determinar sobre a salvação de alguém. Posso entrar numa parte aqui? Uhum. Posso? Pode. Eu acho que a nossa grande falha é querer olhar para a pessoa e deduzir se ela é salva ou não salva. E aí é onde a gente entra nesse conflito.
Pois é. Porque a gente quer ver escrito na pessoa, Não, quer mas ter o olhar de Jesus que só ele A pode, gente só ele pode confunde decidir. salvação com religiosidade, Exatamente. com religiosidade. E aí a gente quer medir as pessoas pelas obras, só que Efésios diz o quê? Que nós somos salvos pela graça. Sabe qual é os frutos? Você ia citar aí Gálatas 20, né? Qual é os frutos do Espírito? Então eu acredito o seguinte, não é uma conduta religiosa boa, que por conta dessa conduta a gente deduz a pessoa ser salva ou perdida. Não é pela conduta, é pelos frutos que ela pratica. E aí o fruto do Espírito Santo de lá, né? Alegria, amor, paz. Como pode uma pessoa, Ícaro, ser salva? Ela cumpre todos os princípios religiosos, ela é um bom cara religioso, mas não tem amor. Jesus, ele enfatizou isso o tempo todo contra os fariseus, os escribas, os próprios sacerdotes do tempo que não tinha misericórdia, compaixão. Então assim, é o fruto do Espírito Santo que deve ser visto, não o comportamento. Por exemplo, Jesus foi uma pessoa, ele pergunta ao sumo sacerdote da época se Jesus foi uma pessoa religiosamente boa. Muito pelo contrário, Jesus trouxe tanto conflito, que eles manipularam ele de matá-lo. Porque Jesus ele ia na contramão de todas aquelas práticas religiosas. Então as nossas práticas religiosas nem sempre comprovam que somos salvos ou perdidos. Não é isso? Temos que entender o seguinte, que nós estamos em todo o tempo guerreando contra nós mesmos, guerreando contra o pecado. Paulo, o apóstolo, vai dizer o seguinte, meus membros guerreiam dentro de mim. Eu estou nessa guerra entre carne e espírito. E ele vai dizer, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas o bem que eu quero, isso eu não faço. O que precisamos entender é o seguinte, pastor. O sacrifício de Jesus não nos tornou justificáveis. O sacrifício de Jesus nos tornou justificados. Significa dizer que independente de eu cometer adultério, qualquer tipo de pecado, eu estou todo o tempo caminhando em um mundo de pecado. O adultério é um pecado a mais, uma lista infindável, e uma lista sem fim. Meu pastor que me batizou, o pastor José Rodrigues da Costa, ele dizia o seguinte, ele sempre fazia essa comparação, ele sempre falava, quando ele me discipulou, né, ele falava sobre a garça, né? Que anda na lama, o crente tem que ser igual a garça, que vive na lama, anda na lama, e ela não se suja. Você sempre vê a garça limpinha, ela não se suja. Mas o que a garça faz quando ela se suja? Ela mete o bico na pena suja, arranca e joga fora. Então nós somos como uma garça, é o que ele falou, nós estamos nesse mundo de podridão e podemos nos sujar. Num momento de descontração, a gente acaba pecando. Aí o João vai dizer, é um ápice, né? Um ato esporádico, mas quando isso acontece, a gente tem que ir através do arrependimento fazer como a garça, arrancar a pena suja. Irmãos, eu quero agradecer a você. Acabou? Já. Que isso? Pô, já, nós chegamos ao fim. É bom assim, gostinho de quero mais. A Bruna vai estar cantando. Enquanto a Bruna vai estar cantando, eu quero que você, se tem algum pedido de oração, coloque aí o seu pedido especial. Né? O pastor no final vai estar orando, vai estar fazendo um convite para você, que você não pode deixar de anotar. Então, assim, eu quero agradecer ao Ícaro, a sua instrumentalidade, Ícaro, que Deus continue te usando, te abençoando. Agradecer ao pastor que nos propôs esse tema de debate. Não é o primeiro de muitos, acredito eu. Eu quero vir mais vezes, hein, pastor? Nós teremos novos convidados enquanto a Bruna estiver cantando. Faça seu pedido de oração, irmão. Nós vamos levantar um clamor no final da nossa transmissão. Minhas raízes, com minhas raízes.
Glória a Deus. Nós temos aqui o pedido de oração da irmã Adriana Silva. Pede oração pelo seu netinho de 2 meses, Antônio Gabriel. A irmã Solange, perfeita, pede que ore pela sua filha e o seu neto Gabriel e uma causa que ela tem na justiça. Nós temos também aqui a Amandinha, esposa do Marcelinho. Um abraço, Amanda. Pede oração pela saúde do seu pai. A irmã Rutinha Castro pede oração pelo Nando, né? Tem tido algumas dores na perna, região da virilha. Temos também aqui mais algum pedido. Não só esses. Nosso pedido, pastor, é um clamor pelo Brasil, né? Temos enfrentado muitas famílias apavoradas, algumas pessoas preocupadas, ansiosas com o dia de amanhã, com essa questão que nós estamos vivendo. Então nós queremos vamos fazer esse momento de oração, colocando todos esses pedidos. Você pode ainda mandar, enviar, mesmo o pastor orando, no final a gente vai ler e vai continuar orando. A PIB do Paraná Modelo está aí, está online, os nossos líderes de células estão online, supervisores. Então anote esses pedidos, leve para casa, faça um momento de oração por essas pessoas. O Jonas está pedindo oração pela nação, pelos dirigentes e pela Thalita, que ainda está se recuperando da cirurgia. A Thalita, né, a minha priminha aí, tem apenas anos de vida, uma criança, está se recuperando dessa cirurgia. O pastor vai estar orando, no final nós vamos estar fazendo as considerações finais. Ok. Eu vou ter mais algum momento para falar ou vou terminar aqui? Vou? Vai. Tá, então depois eu dou um recado aos irmãos. Vamos orar então, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, a nossa gratidão, porque aprova o Senhor nos dar esse tempo. Obrigado. Esse tempo de podermos, mesmo através da internet, estarmos congregando, podermos compartilhar o Teu amor, compartilhar, ó Deus, a Tua salvação, a graça salvadora de Jesus. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Uma delas, meu Deus, ainda não tenha recebido a Jesus como seu Salvador, ó Deus. Que seja um momento propício de reflexão, que essa pessoa arrependida de seus pecados receba Jesus e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, eu oro por esses períodos que foram aqui mencionados. Essa criança, ó Deus, esse netinho dessa irmã que está precisando de oração, a irmã perfeita que está na Itália, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que a tua filha está lá num labutar muito grande, que a tua boa mão a conduza no centro da tua vontade. Dá a vitória à tua serva, tanto na justiça como em todos os outros aspectos, ó Deus, que a tua filha logo, logo esteja de retorno, para juntos louvarmos e engrandecermos o teu nome. Senhor, eu peço oração pela Thalita e tantos outros pedidos, ó Deus, que possivelmente estão sendo colocados agora diante do Senhor. Senhor, Tu és o Deus que ouve o clamor do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor disse que os Teus ouvidos estão declinados a ouvir a oração do justo. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e apelamos para a Tua misericórdia, que o Senhor ouça a nossa oração e segundo a Tua vontade e o Teu querer, que o Senhor possa atender para a honra, glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, está com a palavra no final. Bom, eu quero agradecer a você que esteve online com a gente. Eu não sei se vai ser possível. Nós estamos aqui com os aparelhos. Além de nós aqui, tem uma equipe, né, para que a gente possa poder estar aqui transmitindo. Não sei se é possível, se na próxima live, na segunda-feira, você já está convidado. O tema ela vai anunciar aqui. Então, de repente, se a gente pode entrar ao vivo, a pessoa participa mais intensamente com a gente, através da chamada de vídeo, só no Instagram. Então, assim, nós estamos... solicitar, a gente aceita e ele faz a pergunta e a gente ouve. Muito bem, então se puder, depois a Elane vai explicar aí, tá bom? Participa com você diretamente, por exemplo, queria tanto falar com o pastor Marco, né, que há tanto tempo que eu não vejo, e tantos outros colegas pastores estão nos acompanhando aí, irmãos. Então, assim, ela vai poder ajudar isso aí, tá? Queria pedir a você que é membro da igreja, não deixe de participar. Domingo nós temos o nosso culto online às 19 horas. Nós estaremos gravando lá no templo. O templo está aberto. Se você não está acima de 60 anos, se você não está inserido no grupo de risco, e se você não é criança, você pode participar do nosso culto domingo, tá bom? É a gravação do culto online, mas os irmãos que quiserem ir, estarão abertos, nós estaremos recebendo os irmãos aí.
tá bom? Então não deixe de participar. Você que é líder de célula, Ilane também vai dar uma palavra sobre isso. Vamos começar na próxima semana as nossas células online também, tá certo? E vamos convidar, agora também não adianta fazer célula online só com os integrantes da célula. Precisamos mobilizar a nossa cidade. Agora, Ícaro, é momento do crescimento da igreja. A gente tem que transmitir, ou transferir, ou transformar esse momento em momento de oportunidade. As pessoas estão em casa, as pessoas estão tensas, estão nervosas. Então é hora da gente fazer nossas células para essas pessoas. Então, se cada integrante da célula convidar uma pessoa não crente, uma pessoa que está aí precisando de oração para participar da célula online, eu acho que depois, quando acabar esse momento, essa pessoa que hoje tornou-se membro da célula online, ela pode ser membro da célula mesmo. Sim. Então, assim, depois a Elane vai explicar melhor, mas eu quero desafiar a você que é membro da igreja, você que é líder de célula. Agora é hora de crescer, de avançar, é hora da gente evangelizar. A igreja não parou, a igreja não para. Não é nada vai fazer a igreja parar, a igreja segue caminhando, vai continuar caminhando. Então queria agradecer a você que está conosco, quero orar pela sua vida, você que é líder de célula. Deus abençoe a saúde do Nando, viu, Rutinho? Um abraço aí, nós estaremos também depois orando pelo Nando e tudo mais, tá bom? Então muito obrigado, quero agradecer o irmão Ícaro que está aqui, nosso líder de juventude que está aqui. Deus abençoe a vida dele, entendeu? Eu quero desafiar aqui, não sei se a Ilane pode nos ajudar, para que no próximo o pastor Rogério seja convidado, não é? Enfim, para que a gente possa assim conversar melhor a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigado você que participou. Desculpe se alguma coisa não ficou tão clara, não é? Mas nós estamos aí para ajudar no que for possível. Um abraço no coração, Deus abençoe. Amém. Irmãos, eu quero aqui agradecer ao Ícaro, ao pastor Bruna, né, que sempre nos eleva em adoração. Nosso próximo bate-papo será na segunda-feira com o tema Espírito Santo, dom de línguas. Né? E nós vamos estar aqui mais uma vez debatendo. Quero convidar você no Facebook. Você pode, para ficar mais perto, mandar as suas perguntas, tá? No Instagram você tem a possibilidade de solicitar a participação imediata. Então você, nosso amigo que está no Instagram, tem uma pergunta, você vai solicitar, nós vamos aceitar e você vai fazer essa pergunta ao vivo para a gente aqui. A gente vai poder ouvir a sua voz e te responder rapidamente, tá bom? Você que está nos assistindo, que não faz parte da Clube de Paramodeiro, eu quero te convidar. As nossas células são online. O que é célula? O que é isso? Nós vamos colocar aí para você todos os nossos endereços nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Você vai poder acessar e ter aí todas as informações que você precisa para ingressar numa célula. Como que eu faço? A Bruna está aqui, é líder de célula, tem uma célula. Nós temos todas as outras pessoas. O Ícaro aqui, você que é jovem, precisa de uma célula jovem. Tem célula para adolescente, tem célula para mulheres, para homens, para casais. Então, assim, você pode se enquadrar em qualquer uma célula dessa. É só clicar aí nas nossas redes sociais, entrar em contato com a gente vai te fornecer o link e você vai poder participar das nossas células. Como o pastor disse, no domingo o nosso culto online e na segunda-feira a gente volta com mais um bate-papo. A gente quer encerrar esse momento cantando, se assim for possível, Bruno. A gente está fechando, quero agradecer a sua presença, você que ficou até o final, você que fez sua pergunta, você que participou direto e indiretamente, muito obrigado. Você que fez isso tudo aqui acontecer. Deus fique com você e abençoe a sua família e boa noite.